tempo, né? De agendas políticas, de movimentos, de grupos que tensionam as instituições todo o tempo, né? Acho que a ciência política tende a pensar a ordem institucional como a gente costuma dizer, né, muitas vezes ver repetida essa frase, as instituições estão funcionando, as instituições estão funcionando, mas para a ciência política importa, sobretudo, entender como é que as instituições funcionam em relação com o mundo dos interesses, dos grupos organizados, não é? Das coalizões partidárias, né? Tudo isso faz parte das instituições quando a gente está falando da abordagem que a ciência política se propõe fazer, né? Então, para tratar dessa questão que nos foi proposta por vocês, né, da relação entre os poderes durante o governo Bolsonaro, na verdade eu queria falar das condições anteriores ao governo Bolsonaro que criaram uma certa situação política institucional de instabilidade, né, para a gente chegar no ponto final, que é a questão propriamente do governo Bolsonaro, né? Eu acho que há uma donnée, um senso comum da literatura na ciência política, que é o diagnóstico de que golpes de Estado, mudanças bruscas de regime, né, rupturas institucionais, não se dão nos últimos 30 anos por meio de golpes com tanques nas ruas. Isso ainda acontece, mas isso não é a única, ou não é principalmente a forma como a gente vê processo de mudança institucional de modo radical, né? A gente vê, sobretudo, é, líderes políticos utilizando as regras do jogo para, digamos assim, encerrar a democracia no sentido do fechamento das suas possibilidades de competição, de liberdades públicas, de autonomia das instituições, né? De inviabilização dos mecanismos contramajoritários, né? Citar casos que são mais ou menos do conhecimento geral de todos vocês. A Hungria é o caso mais chamativo, né? Recentemente, o professor Oscar Vilhena, com outros autores, organizou um volume, uma vergonha, né? Eu publiquei um artigo nesse volume, mas esqueci o nome agora, Populismo Autoritário e Democracia, ou algo do tipo, que discute essa questão das... olha só que maravilha. Obrigado, Luísa. Olha que vergonha, né? A pessoa faz propaganda do livro e não lembra o nome. Mas, enfim, é porque está na UERJ o meu volume, então eu não tive como mostrar também. É, Mas, nesse livro, por exemplo, os autores procuram discutir qual é a relação entre o governo Bolsonaro e a tentativa de produzir mecanismos de inviabilização das formas institucionais que a democracia se manifesta, né? No caso do artigo que eu faço com dois colegas do SEBRAP, é mais tentando pensar como é que o governo Bolsonaro botou em prática, tentou botar em prática formas de cercear a participação social, né, no governo. Mas não é disso que eu vou falar para vocês. Como eu disse, eu queria voltar a uma situação anterior ao governo Bolsonaro que criou uma circunstância, um contexto político de instabilidade institucional, né? Ou seja, os antecedentes políticos da estabilidade institucional que a gente vive ainda hoje, né? O Bolsonaro não é um caso único, ele é o agravamento de uma situação institucional que vem se perpetuando nos últimos 10 anos, né? E eu acho que tem três momentos que são marcantes para esse agravamento institucional. E repito, o que eu vou dizer daqui em diante não está pensando, eu não estou focando na fundamentação jurídica dessas questões que produziram instabilidade institucional, mas nas suas consequências políticas. Porque a fundamentação jurídica disso é objeto de disputa entre os próprios juristas. Vocês, como futuros juristas, sabem exatamente do que eu estou dizendo, né? Não existe consenso em coisa nenhuma no mundo jurídico. O que eu estou olhando para isso é do ponto de vista das consequências políticas de três eventos, né? São esses três eventos que eu queria partir aqui para a gente conversar. O primeiro é a Lava Jato, né? É a Lava Jato pensada em relação com o Supremo Tribunal Federal, né? A pouquíssima responsividade que o Supremo, ou responsabilidade que o Supremo cobrou durante a Lava Jato com relação a coisas como vazamentos de informações para a imprensa, conduções coercitivas de políticos que não se recusaram a depor, né?
suspeitas que depois se confirmaram com a Vaza Jato de que acusação e juiz estavam articulados, né? E o juiz responsável pelo processo e a acusação, né, estavam articulados na tentativa de definir previamente os resultados da sentença, né? Isso tudo, repito, pode mais ou menos ser sustentado juridicamente. Do ponto de vista das suas consequências políticas, eu acho que dá para ver, entre outras coisas, a relação instável que a Lava Jato produziu na competição política e no funcionamento das elites políticas nas instituições, sobretudo no Congresso, né? Quer dizer, e o que eu estou querendo dizer com o funcionamento da competição política? Quando você não tem certeza de como se as regras do jogo vão funcionar ou não, isso cria uma situação de instabilidade tal e tem como reação o fato de que as elites políticas tendem a dar um passo atrás para tentar garantir uma certa estabilidade para que elas mesmas possam ter controle da situação. Ou seja, numa situação de imprevisibilidade, o que as elites políticas fazem é tentar estabilizar o jogo, né? Isso conduz a um segundo ponto, e depois eu vou fazer uma reflexão mais geral sobre esses 3 pontos, que é o impeachment, né? Eu estava me dando conta agora, mesmo pensando nessa mesa, no fato de que o impeachment tem quase 10 anos, ou seja, muitos de vocês talvez fossem crianças quando o impeachment aconteceu, né? E o impeachment é um mecanismo de responsabilização, né? Que é um mecanismo polêmico, para dizer o mínimo, né? Porque ele confere a um tribunal político, que é o Congresso Nacional, né, a Câmara e o Senado, a responsabilidade de julgar o crime de responsabilidade do presidente. O livro recente do Rafael Maffei sobre o impeachment avalia exatamente o que significa um crime de responsabilidade. Eu não vou entrar nessa questão, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto, né? Que é o fato de que ficou claro em impeachment, por todo o movimento das elites políticas naquele contexto, de que a motivação era muito pouco jurídica, né? Se vocês forem, para aqueles que não se lembram, porque eram muito crianças, se vocês entrarem no YouTube e tentarem ver a votação na Câmara, a votação do impeachment na Câmara, vocês vão ver que muitos dos deputados, ao votar a favor do impeachment, anunciavam os motivos pelos quais estavam votando. E os motivos eram mais diversos possíveis. Desde muitos casos claramente assim, histéricos, anedóticos, piadas prontas, até coisas do tipo voto pela família, pela religião, pela ética na política, etc, etc. Estavam, digamos assim, dando de barato para a gente que a motivação ali era a tentativa de mudar o resultado das eleições, utilizando o mecanismo do impeachment para selecionar um second best, né? O vice-presidente, que seria, talvez, no cálculo deles, uma alternativa menos pior para frear o processo de instabilidade política produzida pela Lava Jato. Claro, tem fatores econômicos, tem uma série de fatores. Instabilidade geral que o Brasil vivia naquele momento, né? Considerando que hoje a gente tem uma série de material documentado, né? Entre os quais o livro do Fernando Limões, que é o principal cientista político do Brasil, né, hoje, mostrando como, na verdade, o presidente Dilma se recusou a agir no sentido de tentar embarrear investigações ou interferir na Polícia Federal, né, no caso, sobretudo no caso explícito do Eduardo Cunha. Então, o que a gente tinha naquele contexto era uma presidente da República fraca, com uma popularidade destruída por uma série de processos, né? Vocês se lembram, crise econômica, manifestações de rua, realmente um desempenho político muito fraco também da presidente Dilma, né? Uma capacidade de negociação baixíssima, e uma situação política de imensa instabilidade, né? A famosa frase do ex-senador de Roraima, né? Precisamos de um acordo com o Supremo, com tudo, se referia, no certo sentido,
a um processo de tentar estabilizar a situação política de instabilidade para as elites políticas naquele contexto. E o terceiro ponto, gente, se eu estiver falando demais, se eu estiver me aproximando do fim, vocês, por favor, me avisem, tá? Para eu não me perder aqui. O terceiro ponto é um ponto que me parece fundamental e que muitas vezes é esquecido, né? Que é a decisão do STF que que admitiu a prisão em segunda instância e que, portanto, tirou da eleição vindoura o candidato que se apresentava como o primeiro lugar nas pesquisas. O que isso quer dizer do ponto de vista político? Uma definição minimalista de democracia, ou seja, não estou falando de democracia como igualdade social, distribuição de renda, estou falando de uma definição minimalista de democracia, schumpeteriana de democracia. Democracia são regras do jogo fixas que permitem a competição livre, né? Essa decisão tirou da competição o principal contendor, né? Segundo as pesquisas de opinião naquele contexto. A gente pode, repito, mais uma vez discutir juridicamente se a prisão em segunda instância faz sentido ou não. Mas a decisão, ela tinha, naquele momento, uma finalidade política evidente. E um fator, eu ia até projetar aqui, mas eu acabei não salvando, cheguei meio atrasado da UERJ, o tweet do general Vilas Boas, né, naquela altura comandante das Forças Armadas, que depois foi peça-chave na articulação do apoio militar à candidatura Bolsonaro, né? O tweet produzido por ele nas vésperas da decisão do Supremo, em que ele dizia o seguinte, vou ler para vocês, já que eu não me preparei para projetar aqui, né? Ele diz o seguinte: asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com seus interesses pessoais. Ora, esse tweet não quer, do ponto de vista da análise puramente textual, ele não quer dizer nada senão um bando de chavões republicanos sobre o interesse nacional e o fato de que os militares se reservam às suas funções institucionais. Mas quando a gente entende o contexto, ou seja, o fato de que esse tweet foi produzido na véspera de uma decisão que tinha como consequência conhecida a possibilidade de retirar o principal candidato das eleições para presidente que aconteceriam em 2018, você entende que o que está em jogo ali é claramente uma tentativa de um general de produzir um constrangimento institucional ao Supremo Tribunal Federal, né? A intenção é explícita, né? E depois as consequências, você sabe, o Supremo julgou por um voto de diferença, se eu não me engano, né? Os colegas e colegas juristas podem me corrigir, mas se eu não me engano, por um voto de diferença que admitiu a prisão em segunda instância, que levou Lula para a cadeia, né? E criou como consequência, retirou da competição do pleito, né, um player, né? Então, esses três elementos, eu acho que são síntese da criação de uma situação de uma realidade de instabilidade institucional profunda, né? Profunda, que tem consequências até hoje. Eu acho que dois elementos podem ser tirados daí, a responsabilidade de dois atores políticos fortes nesse contexto. Uma é uma coisa que tem sido muito discutida na ciência política, sobretudo quem estuda recrutamento, né? Ou seja, de onde vêm as pessoas que se apresentam como candidatos, né, nos partidos, uma certa mudança no perfil das elites políticas brasileiras, né? Ou seja, uma elite política descompromissada com a aceitação da competição eleitoral, vis-à-vis, pensada comparativamente com uma elite política que fez a transição e que permaneceu no poder até mais ou menos ali o final do governo Lula e Dilma, né? Em torno de partidos de direita ou de centro-direita que mantinham a estabilidade institucional.
né? Ou seja, que aceitavam participar do governo com altos custos do ponto de vista de mecanismo de clientelismo, de corrupção, a gente sabe, mas que garantiam uma certa estabilidade institucional. O que a gente tem, e essa literatura da ciência política tem se dedicado a entender, uma certa mudança no perfil dessa elite política, né? Que envolve a emergência de líderes evangélicos, de líderes policiais, de youtubers, de celebridades de internet, de líderes locais que tem a ver com donos de rádio, né? Essa nova elite política que está tomando conta do que está dando a cara do Congresso, né? E que não tem um compromisso com uma instabilidade institucional do ponto de vista de garantir a competição, pelo menos desde quando o PSDB resolve questionar as eleições de 2014. Né? O outro é o STF. O STF é um ator político central na crise, na produção da crise, ou melhor, se a gente chamar de crise, a instabilidade institucional que a gente vive ainda hoje. Né? Claro que hoje a gente pode, eventualmente, saudar o STF por estar agindo no sentido de responsabilizar as pessoas que tiveram papel na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Né? Alexandre de Moraes virou uma figura folclórica, né? Xandão, essas coisas que vocês sabem. Mas o fato é que uh, a, o fato explícito de que o STF tem agido reagindo de modo imediato à circunstância política e, portanto, direcionando a circunstância política num sentido ou no outro, na verdade, faz parte de um papel político muito explícito que ele assumiu nos últimos anos, né? De produzir uma situação de instabilidade. Né? É esse ambiente político, e aqui eu vou me encaminhando para o final, é esse ambiente político institucional que o Bolsonaro encontra. Né? E a aposta do Bolsonaro foi, desde sempre, utilizar a sua popularidade e uma suposta utilizar a sua popularidade e uma possível pressão que ele acreditava que ele seria capaz de mobilizar das Forças Armadas nas instituições, né? Uma contínua pressão, assim como havia acontecido lá com o general Vilas Boas na época do julgamento à segunda instância, para terminar de destruir essa ordem institucional estável. Né? Não à toa, o principal objeto de crítica, o principal antagonista do Bolsonaro nos seus 4 anos de presidência não foi o Lula e não foi o PT, vocês vão se lembrar disso. Foi o Supremo Tribunal Federal. Né? Quer dizer, o objetivo explícito do Bolsonaro era utilizar o fato de ele estar na presidência da República, ou seja, os recursos que ele tinha controle para segurar o Congresso e utilizar o seu apoio popular e o apoio das Forças Armadas para terminar de ruir essa ordem institucional. Fazendo o que em seguida a gente não sabe, passando uma lei que aumentasse o número de ministros do Supremo para que ele os nomeasse, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na Hungria, ou então, sei lá, a gente não sabe quais seriam as consequências disso. Mas o fato é que essa era a aposta política dele, e essa ordem institucional em crise reagiu contra ele. Né? Ela reagiu e ela parece atualmente ter sido vencedora, né? Até o momento. Né? O fato de que é muito provável que o Bolsonaro será preso nos próximos meses. Né? Agora, veja bem, quando a gente fala as instituições estão funcionando, o equilíbrio de poderes, veja como a política tem implicações sutis entre a estabilidade institucional, a estabilidade das regras fixas e o seu real funcionamento. Né? Por 2 milhões de votos, talvez essa situação seria diferente. Né? Essa situação teria mudado, as consequências disso teriam sido outras. Então, para concluir, o que a gente chama na literatura da ciência política, que é o papel que os gatekeepers têm na manutenção da ordem política, né? Os gatekeepers são as elites políticas, e aqui eu estou incluindo o Supremo como parte das elites políticas, tá, gente? Não estou falando apenas de elites políticas eletivas, eu estou falando de pessoas em posições institucionais que têm capacidade de influenciar na política, na tomada de decisão. Atores com poder de veto ou atores com poder de decisão explícita. Né? É isso que a ciência política chama de gatekeepers, né? Continua sendo um elemento essencial para a gente entender situações de instabilidade e estabilidade no equilíbrio dos poderes. Quando esses gatekeepers decidem
arcar com os custos da instabilidade institucional, o equilíbrio entre os poderes vai para as cucuias, né? Não tem muito o que você fazer. É o que o presidente da República escolheu. Ele escolheu, né, arcar com os custos de produzir um alto nível de tensão com a Suprema Corte, né? Isso teve consequências políticas para ele, como a gente está vendo agora. Mas por que eu estou chamando a atenção para esse papel dos gatekeepers, né, desses agentes institucionais capazes de arcar ou não com os custos da instabilidade política? Porque isso é ainda o que, na minha visão, ajuda a gente a entender situações de crise e de instabilidade entre os poderes. Enfim, em que medida os atores, as elites políticas estão aptas não, perdão, estão dispostas a arcar com os custos de comprar uma briga que vai levar a uma situação de instabilidade institucional elevada, né? O que os últimos 2 primeiros anos mostram para a gente é que parece que houve um passo atrás nesse sentido, né? Houve um passo atrás. Se isso é uma situação estável, instável, duradoura ou não, a gente não sabe, mas isso me parece que é a situação que a gente tem hoje, né? Então, era um pouco para isso que eu queria chamar a atenção, para a gente começar uma conversa. Desculpa se eu falei demais. Obrigado, gente. Tudo bem, obrigada, Foi Paulo. ótimo, professor. Quem quiser, a professora Ana Laura, a professora Luísa, quem quiser continuar com a apresentação inicial, acho que pode ir. Lu, você vai falar de AGU, PGR? Tá, Vou, você de se importa de você controle do falar então, Supremo. porque acho que fica mais na ordem, né? Acho que sim, acho que sim. Tá bom, obrigada, Lu. Bom, então, acho que é o momento apropriado para pegar o gancho do final da fala do Paulo, desculpa, muitas horas cansada, para pegar o gancho da fala final do Paulo e começar a falar, então, como Paulo falou, do funcionamento, do elemento dos fatores relevantes antes do início do governo Bolsonaro, que levaram ao ambiente político no início do governo Bolsonaro, e também um pouco do papel das instituições e da vontade política. Acho que é um bom gancho para começar a falar do governo Bolsonaro, né? Então, se a ideia é que o painel discuta, enfim, separação de poderes de Bolsonaro, pensei em organizar a minha fala de modo a descrever um pouco de que maneira, então, o governo Bolsonaro desempenhou no legislativo e também um pouco qual foi a reação das instituições em geral, principalmente legislativo e judiciário, qual foi o desempenho dele no legislativo, qual foi a relação que ele travou com o legislativo e com as outras instituições nesse período e o que explica, então, por mais que, e acho que a apresentação anterior apresentou um pouco como o chavão de as instituições funcionaram e não funcionaram, ele ofusca elementos políticos que são relevantes e que podem ter sido determinantes, mas, de certa forma, a premissa institucionalista é que o arranjo institucional ele pode ter implicações pode criar incentivos ou desincentivos para o comportamento dos atores, e a criação desses incentivos ou desincentivos pode ser relevante para muitos elementos, inclusive para, eventualmente, conter um governante com pretensões populistas e autoritárias, como era o caso do Bolsonaro, né? Essa foi a premissa da qual, no nosso artigo, no mesmo livro, Populismo Autoritário e Estado de Direito, o artigo em que eu escrevi em coautoria com o professor Oscar Vilhena e com Rubens Gleiser, e no qual nós nos dedicamos a analisar como o legislativo reagiu ao Bolsonaro nesse período, qual foi o modo como ele usou o legislativo e como o legislativo e o judiciário em um outro artigo, mas enfim, que deu uma espécie de continuidade nesse raciocínio, mas como as instituições, então, reagiram ao Bolsonaro e como é que ele conseguiu performar nesse tabuleiro e quais eram as ferramentas disponíveis nesse tabuleiro para que ele pudesse tentar colocar em prática a agenda dele, né? Eu estou vendo vários rostos conhecidos aqui, eu sei que vários de vocês já leram esse artigo variadas vezes, já ouviram falar desse artigo e dos dados deles, e
até considerando o momento e o fato de que muita coisa aconteceu desde então, também pensei em organizar na parte final da minha fala alguns palpites a respeito do legado que o governo Bolsonaro deixa em termos institucionais, em termos da relação, enfim, do presidencialismo de coalizão e da relação executivo-legislativo atualmente, enfim, também para os presidentes futuros, né? Pensar um pouco qual foi a consequência de tudo isso, para além do fato de que todo mundo sabe que o Bolsonaro perdeu, mas não significa que tenha sido um final completamente feliz, né? Teve consequências, teve, enfim, o campo de batalha, ele deixou várias consequências aí com as quais a gente tem que lidar, acho que é o papel dos cientistas políticos e o papel do pessoal do direito também. Então, para começar a falar sobre a relação executivo-legislativo, como vocês sabem muito bem, o Bolsonaro, ele foi um presidente fraco no legislativo, e ele não conseguiu um bom desempenho no poder legislativo, justamente em razão do fato de que, essa é a nossa hipótese explicativa, razão do fato de que as instituições elas são construídas de modo a demandar a construção de consenso. Então, o fracasso do Bolsonaro na arena legislativa, com as piores taxas de sucesso e dominância, que são as métricas tradicionais da ciência política para medir o desempenho do executivo na arena legislativa, não mostra só um fracasso do Bolsonaro como negociador, ou um fracasso em emplacar suas medidas, ou, enfim, como a gente coloca no artigo, uma inapetência ou incompetência. Não é um mero fracasso. É também o sinal de que as instituições serviram como uma certa barreira às propostas ou às pretensões extremistas do Bolsonaro ao exigir o consenso. Então, com a percepção de que o consenso impediria ou frustraria totalmente as chances de sucesso de pautas que seriam totalmente contrárias à ordem constitucional, enfim, o presidente da Câmara pode, inclusive, barrar projetos que são inconstitucionais, como de fato já aconteceu, inclusive durante esse período, mas também por conta do fato de que os parlamentares, ao serem forçados a negociar, eles também são forçados a encontrar um ponto de moderação, e essa busca pela moderação, ela é, de certa forma, avessa ao discurso do Bolsonaro, à agenda do Bolsonaro. Então, essa exigência de negociação, ela por si só foi um elemento institucional relevante, olhando para trás, para barrar essas pretensões autoritárias e essa agenda, pelo menos pelas vias tradicionais. E aí, vocês podem me dizer, como, inclusive, nós abordamos esse artigo, mas o Bolsonaro teve uma inflexão, principalmente a partir da mudança na presidência das casas legislativas, e o Bolsonaro liberou muitas emendas. Então, o Bolsonaro negociou nesse sentido com o legislativo, sim. Mas negociar pode ter vários objetivos, inclusive o objetivo de construir o que a literatura da ciência política, Pérez Linha, chama de um escudo legislativo, né? Ou seja, construir uma proteção contra o impeachment. E aí, nesse sentido, a negociação com o legislativo ela não teria como objetivo chegar em um ponto mais moderado para aprovar suas propostas, mas sim, simplesmente, continuar no poder, não sofrer um impeachment. Então, a nossa hipótese é que negociações que ocorreram, é muito mais provável que essas negociações tenham ocorrido com esse objetivo, um objetivo de manutenção no poder e não exatamente a aprovação das matérias. Até porque, e esse é um terceiro elemento relevante que mostra essa continuidade da agenda dele. Até porque existia um jeito muito mais fácil de perseguir uma agenda, que era uma agenda de desmobilização das estruturas da burocracia estatal, que era muito mais facilmente perseguida pela via infralegal. Daí o emprego do termo infralegalismo autoritário, justamente porque, além de não ser fácil empregar a via legislativa, porque as barreiras institucionais forçariam uma moderação, essa também não é a melhor via para conseguir desmobilizar toda a burocracia e todas as instituições que, de certa forma, salvaguardavam vários elementos que o Bolsonaro tinha interesse em desmobilizar.
Então, atos infralegais, eles eram mais opacos, eles eram de mais difícil fiscalização, eles não demandavam uma negociação com o legislativo e eles permitiam que o Bolsonaro conseguisse atingir a sua agenda mantendo um discurso avesso à institucionalidade, avesso às outras instituições. Então, de certa forma, o infralegalismo, ele reforçava esse discurso populista e de ataque às instituições, ao mesmo tempo em que ele também era uma forma de conseguir atingir esse objetivo com menos fiscalização. Até porque projetos ou proposições para assustar atos do executivo, elas têm que tramitar e elas demandam muito mais iniciativa do Poder Legislativo do que, por exemplo, não aprovar uma proposição legislativa, não aprovar um projeto de lei, não aprovar uma PEC. É muito mais difícil conseguir o apoio no Legislativo para derrubar um decreto presidencial, assustar os efeitos de um decreto presidencial, ou para assustar os efeitos, enfim, de uma resolução do Ministério da Saúde, ou de uma resolução, ou de uma portaria de algum órgão, de alguma pasta do Poder Executivo, do que simplesmente cruzar os braços e não aprovar algo. Então, essa espécie de inversão do ônus de atuação do Poder Legislativo também aconteceu em favor do Bolsonaro por meio desse método do infralegalismo autoritário. E, por meio do infralegalismo autoritário, diversas agendas foram sendo perseguidas que possibilitaram a diminuição da participação da sociedade civil em conselhos de política pública, o emprego de órgãos de fiscalização e controle. Tem vários casos que vocês sabem muito bem a respeito da ABIN, a respeito da Receita Federal, como esses órgãos também foram empregados, e também o emprego da burocracia pública para forçar a inatividade. Então, a gente sabe, tem nesses estudos várias narrativas de fatos que ocorreram no período que levaram a uma espécie de paralisia nos ministérios. Tem isso narrado a respeito do Ministério da Cultura, também aconteceu no Ministério da Saúde, no meio da pandemia de Covid, e diante de todos esses elementos, o exercício da sua própria função pela burocracia se tornou mais difícil. E isso, enfim, toda essa narrativa, todo mundo já está um pouco, já ouviu várias vezes a respeito do governo Bolsonaro, né? E eu acho que o que a gente pode usar, enfim, agora que a gente está se distanciando um pouco do período, é olhar um pouco para trás. A Luísa vai falar da reação do Poder Judiciário, né, e como a paralisia das outras instituições de controle, principalmente PGR, também foram um elemento relevante para que o Bolsonaro pudesse, enfim, para que houvesse menos formas de proteção contra o governo Bolsonaro, e também que levaram a um aumento na relevância da reação do STF. Mas como eu fiquei mais no executivo e no legislativo, eu acho que agora é um momento que a gente pode olhar para trás e entender melhor o que essa dinâmica ou as mudanças que o governo Bolsonaro impôs para essa dinâmica executivo e legislativo tem como implicação para o cenário atual do presidencialismo de coalizão, né? Eu acho que o principal legado, digamos assim, dessa relação é uma continuidade, ou até, acho que poderia ser dito, a gota d'água, talvez, na diminuição do papel do Poder Executivo no presidencialismo de coalizão, né? Esse é um movimento que aconteceu e já vinha acontecendo há alguns anos. O Poder Executivo, ele sai da Constituinte de 88 com bastante poder, bastante forte, o que, inclusive, é apontado, e eu acho que vocês viram isso nas palestras de ontem sobre orçamento secreto também, é apontado como um risco à governabilidade do país, e aos poucos o Executivo vai perdendo poder ao longo dos anos. Isso aconteceu, isso não é uma particularidade do governo Bolsonaro, mas uma particularidade do governo Bolsonaro é como ele não demonstrou interesse em negociar, e principalmente um elemento muito importante, que é o orçamento. E orçamento não era um elemento relevante de fato, porque o Executivo não tinha uma agenda ativa de políticas públicas e perseguia a sua agenda
pelo mecanismo infralegal. Mas, ao perder, de certa forma, esse poder, ou ao demonstrar que não tem muito interesse na manutenção desse poder, a consequência que a gente tem é uma concretização, ou o elemento talvez mais relevante nesses últimos anos para a concretização do protagonismo do legislativo, né? Então, acho que ainda não existem dados de dominância e sucesso do executivo agora, no início do governo, mas o que a gente vê, do governo Lula, mas o que a gente vê é várias notícias indicando a dificuldade do presidente em emplacar as suas propostas. E essa dificuldade talvez decorra desse histórico todo de mudanças. Não acho que o governo Bolsonaro tenha sido integralmente responsável por essa mudança na relação executivo-legislativo, mas, sem dúvida, foi durante esse período que houve essa percepção de que o legislativo teria condições de estabelecer esse protagonismo na relação executivo-legislativo, né? Então, se não era algo, não é algo inédito do poder do governo Bolsonaro, mas, sem dúvida, é algo que houve essa percepção de concretização nesse período, principalmente da parte enfim, das presidências das casas legislativas, respectivas presidências das casas legislativas. E esse é um poder que o legislativo parece não querer, do qual o poder legislativo não parece querer abdicar. E daí a dificuldade de entender como essa relação vai ser equacionada, né? O que as pessoas tanto falam, como é que a gente vai devolver o gênio para dentro da lâmpada, que, de certa forma, também pode valer para o Supremo Tribunal Federal, né? Para as discussões sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre as quais a Luísa vai falar mais. Mas um segundo legado, e aí talvez falando do papel do Poder Judiciário, né? Sem dúvida o STF ele foi fundamental na reação ao governo Bolsonaro, justamente por conta do método que o Bolsonaro empregou. O Poder Judiciário ele assumiu um protagonismo nessa reação, porque o lado legislativo era a única via de defesa e de proteção, depois que, considerando que as outras instituições de fiscalização e controle que poderiam funcionar, a exemplo da PGR, não funcionaram em sua plenitude. Então, é inegável que o Supremo exerceu uma função fundamental, que já foi mapeada no nosso texto, o texto meu do Rubens, professor Oscar, foi mapeado no texto da Luísa e da professora Heloísa Machado, e em vários outros textos que estudaram o STF no período, identificaram esse protagonismo do tribunal. Mas a respeito do protagonismo do tribunal, pensando no legado, a pergunta que ficaria seria qual é o momento, até que momento a gente pode dizer que existe uma situação de excepcionalidade e um estado de perigo à democracia que justificaria algumas atuações mais responsivas do tribunal. Durante esse período, várias atuações do tribunal elas se pautaram nessa justificativa de que existe uma anormalidade. Aos poucos, em algumas decisões, o tribunal já começou a reconhecer que o estado de anormalidade, o maior estado de anormalidade, enfim, deu sinais de uma diminuição. A exemplo do julgamento recente da pauta verde, o tribunal falou que existia uma situação de anormalidade, agora está no processo de reconstitucionalização, mas não fica claro se essa normalidade está sendo recuperada. Então, qual é o ponto no qual a gente vai poder dizer que a gente está em plena normalidade? Quando estivermos em plena normalidade, o que a gente deve esperar da atuação do tribunal, né? Acho que como legado do governo Bolsonaro e identificação de como as instituições funcionaram para a proteção do governo Bolsonaro, é o que eu tinha a dizer. Extrapolei já um pouco o tempo, mas eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, acabei não agradecendo no começo da minha fala, é uma grande alegria estar aqui, agradeço por terem lembrado de mim e estou ansiosa para o restante do debate com os demais colegas. Isso, muito obrigada. Obrigada, Ana Laura. Muito legal a sua apresentação, muito interessante. E agora a gente passa para a Luísa, para ela poder fazer a apresentação dela. E obrigada novamente por vocês três estarem aqui.
Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer o CA, vou agradecer em nome da Carolina e da Isabelle que me escreveram, né? As duas acabaram escrevendo, acho que a Carolina com o link, mas enfim, estou considerando que recebi e-mails dele. Não sei se está faltando alguém, se tiver, peço desculpa, mas só para agradecer o convite de estar nessa mesa ao lado do Paulo e da Ana. Estamos unidos por esse livro que eu também não sei dizer o nome, foi por isso que eu peguei ele. Não foi para fazer propaganda, ele está aqui porque eu peguei para conferir mesmo. E aí eu aproveitei e já mostrei. E eu também vou me basear um pouco nele, enfim, com base nas perguntas, né, no tema da mesa e das perguntas que vocês encaminharam, eu preparei uma apresentação, até uns slides, porque tem uns gráficos para ficar mais ilustrados, números e tudo, de algumas pesquisas que eu tenho desenvolvido junto com a professora Heloísa, na GV, enfim. E vou seguir uma linha principal e vou puxar dois fios, assim, de duas pesquisas que a gente também fez nesse meio tempo, para tentar trazer essa reflexão sobre a relação dos poderes, né? Enfim, e como... é isso, eu acho que foi bom eu ter ficado para o final, porque eu acho que tem coisas que... acho que tudo está dialogado, mas acho que tem pontos específicos que dialogam com o Paulo, pontos específicos que dialogam com a Ana, e também reflexões desse momento, né? Que eu acho que já foram levantadas, mas é tipo, o que a gente aprendeu com isso e se alguma coisa de fato mudou, né? Eu acho que fica essa dúvida aí jogada no ar que a gente está tentando entender também nesse momento passado, porque quando a gente elaborou esse livro, a gente estava vivendo esse momento, né? Era tudo muito tentar responder e tentar entender como estavam as coisas, o que estava sendo destruído, qual que era essa dinâmica, quais eram as respostas, e agora talvez com mais calma a gente consiga olhar esse período. Eu vou tentar compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo, que eu estou usando duas telas. Vocês estão vendo um PowerPoint? Sim, sim. Tá. Bom, a gente fez a gente tem feito aí, pensando agora nos 4 anos de governo, tentar estabelecer justamente a relação entre Bolsonaro e Supremo entre 2019 e 2022. Então, já destaco que esses são dados preliminares que a gente está trabalhando, enfim, eles não mudam a grosso modo, mas a gente tem aprofundado, mas ainda não deu tempo de soltá-los para vocês, assim, com mais detalhes nesse momento. Mas eu acho que é isso, o mapeamento do que era o governo Bolsonaro ficou muito explícito, acho que nas falas anteriores, né? E o STF foi eleito como o principal, já era, enfim, um inimigo, mas foi eleito como um dos principais inimigos, e o embate entre Bolsonaro e o STF foi bastante intenso ao longo desses 4 anos. E aí, por isso que era bom falar depois da Ana, porque um dos motivos pelos quais o STF foi chamado, né, foi protagonista, era justamente pelo modo como o Bolsonaro escolheu governar ali, né, que era afastando um pouco o Congresso Nacional e a sua atuação pelas medidas infralegais, o acesso a partidos políticos para questionar atos no STF, e também uma leitura de que era um tribunal relativamente democrático, que também se não fosse, não seria acionado, né? Tá tudo perdido mesmo, não tem nada aqui. E aí a gente fez um levantamento, a gente foca nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Então, a gente olha nesses 4 anos e faz esse levantamento de que foram propostas 472 ações contra medidas do governo Bolsonaro, ou medidas próprias, medidas provisórias, decretos ou atos dos seus ministérios. E esse é um número bastante elevado em si, mas bastante elevado, por exemplo, se comparado, claro que em outro contexto, outra situação, com o governo anterior, 2015 a 2018, o Dilma Temer. E essas ações de controle relativas ao governo Bolsonaro significavam 1/4 do total de ações propostas no período, só para ter uma dimensão também do que elas significavam em termos de controle abstrato, concentrado de constitucionalidade. E aí, complementando justamente a informação que a Ana traz, né, sobre os tipos de medida, elas aparecem muito claramente no tipo de medida que é questionado nessas ações.
Então, muitas medidas provisórias, muitas portarias, muitos decretos, muitas omissões, está justamente nesse lugar, assim, não foram leis aprovadas pelo Congresso Nacional que chegaram, algumas chegaram, mas o que se tinha ali de grosso eram justamente essas medidas editadas pelo Bolsonaro que, de certa maneira, burlavam ali o processo legislativo, sobretudo MPs, decretos, as portarias e outros atos ministeriais e omissões, muitas omissões. Além desse mapeamento geral, que aí dialoga nesse olhar com a relação com o legislativo, ela está escancarada aqui também na relação com o poder judiciário. E aí a gente vai olhar, acho que um dos pontos relevantes dessa análise é justamente olhar quais foram os proponentes dessas ações, quem procurou o Supremo para poder questionar atos do governo. E aí os maiores litigantes foram os partidos políticos, 62% das ações. E o destaque dos partidos políticos, ele é mais ou menos esperado, mas o que chama atenção e o que levou a gente também a fazer um estudo direcionado foi a retração da PGR. Então, como a PGR foi ausente no controle, então a PGR entrou com pouquíssimas ações de controle concentrado questionando atos do governo Bolsonaro. A atuação ali em 2015 e 2018 ela era responsável por 6%, foi para 2% entre 2019 e 2022. E aqui eu faço a minha primeira inserção puxando uma pesquisa específica que a gente já desenvolveu, que está nesse livro do Estado de Direito e Populismo Autoritário, que é justamente sobre como a Advocacia Geral da União e Procuradoria Geral da República como elas participaram dessas ações que questionavam atos do governo Bolsonaro no Supremo, tentando entender, tentando buscar ali, nosso objetivo com a pesquisa à época era entender se controlaram ou se legitimaram, justificaram as ações do governo nesse tempo, né? E aí, só uma notinha, essa pesquisa é referente às ações de 2019 a mês de 2021. E aí o resto do que eu estou falando, que eu comecei, já engloba os 4 anos. Mas o que a gente chega ali de conclusão nessa pesquisa é que a AGU, por um lado, assumiu uma defesa ampla dos atos do presidente, em nenhum momento apresentando limites técnicos, independentemente da gravidade do ato, mobilizando argumentos muito específicos como o poder discricionário do presidente da República, a sua legitimidade conferida pela escolha popular, e aqui entra muito o caso das armas. Então, os decretos de arma, a justificativa da AGU para sua não inconstitucionalidade vinha nesse lugar de que ele foi eleito com essa pauta, então ele tem a legitimidade de editar decretos sobre esse tema, aumentando muito a possibilidade de porte e posse de armas. Um outro argumento muito presente é a impossibilidade de controle judicial de medidas provisórias, e eram muitas medidas provisórias questionadas, e essa defesa da AGU, ela passa por poder discricionário, legitimidade, impossibilidade de controle de MPs, e ela chega, inclusive, à defesa da postura do governo em relação à pandemia, inclusive na sua recomendação de medicamentos sem comprovação científica. Então, é vasto aí o repertório da AGU para poder justificar atos do governo ao longo desses anos. E aí, quando a gente olha para a PGR, são alguns pontos interessantes. O primeiro é que pelo menos 1/3 das ações em que ela se manifesta, e aí, enfim, talvez devesse ter feito essa ressalva antes, a AGU e PGR se manifestam nas ações de controle concentrado, e aí elas vão dizer se concordam ou não com aquele questionamento, era para isso que a gente estava olhando. Em pelo menos 1/3, a PGR se manifesta depois que a ação perdeu o objeto. E aí também, dada a natureza daquela medida que está sendo questionada, o tempo é muito importante. Então, muitas medidas provisórias caducavam, ou não eram, ou eram convertidas em lei, muitos decretos eram revogados ou reeditados. Isso fazia com que o próprio controle do Supremo fosse prejudicado pela questão do tempo e pela natureza dessas medidas.
Em grande parte, quando isso acontecia, a PGR falou, olha, já perdeu o objeto, eu não posso me manifestar, então se eximia ali de oferecer mais argumentos de controle. E quando fazia isso, se alinhava a AGU, reforçando principalmente discricionariedade e legitimidade. E aí a gente faz esse mapeamento de que houve um alinhamento entre a AGU e PGR na desresponsabilização, na construção dessa arquitetura jurídica de não responsabilização de Bolsonaro ao longo desses anos. Volto, então, para a nossa avaliação dos 4 anos. A gente dividiu, enfim, a gente já especificou esses temas, mas eles ainda são úteis para entender. Essas ações elas estão divididas em 3 grandes temas: Covid, direitos e políticas sociais e qualidade democrática. E quando a gente olha para as datas, quando essas ações ingressaram no tribunal, a gente que é justamente esse gráfico, a gente observa 4 grandes picos, né? O primeiro, março, abril de 2020, que são ações relacionadas à pandemia. Tem aí eu vou entrar em mais detalhes, mas quando a gente olha para todas as ações de controle propostas nos 5 primeiros meses de pandemia, março a julho de 2020, as ações relacionadas à pandemia são 50%. Então, assim, realmente foi um boom de ações, não só relacionadas ao governo, mas muitas relacionadas ao governo Bolsonaro. Então, esse é o primeiro pico. O segundo, março a abril de 2021, que aí engloba os 3 temas juntos, compõem esse pico. Então, tem omissão em relação à pandemia, vacinação, liberdade de expressão, Fundo Clima, portarias do Ministério da Mulher, da Secretaria da Cultura. Então, tem para tudo quanto é gosto. Março e abril de 2021 tinha medidas e atos sendo questionados. Depois, mais um pico em novembro e dezembro de 21, aí justificado bastante por questão de vacinação de pandemia contra a Covid, e maio e junho de 2022. Em relação aos temas, isso fica presente aqui, o que essas ações questionam de modo geral é o desmonte das políticas públicas de diversas áreas. Então, povos indígenas, questão ambiental, saúde, educação, cultura, essas medidas foram questionadas no Supremo ao longo desses 4 anos. E aí, além enfim, o que a gente tentando fazer uma reflexão desses 4 anos e da atuação do Supremo, né? Então, passando por esse mapeamento aí dessas medidas que chegaram no Supremo, como a AGU e PGR se posicionaram como não instâncias de controle, então não eram instituições que ajudaram a questionar atos do governo Bolsonaro, e aqui a gente olhou ações de controle concentrado, né? A gente nem está olhando na esfera penal, enfim, papel da PGR, denúncias, etc., olhando para as ações e entendendo, né, que o mandato de Bolsonaro se deu sem a participação, enfim, como a Ana já com essa relação com o legislativo específica, abusando dos poderes normativos constitucionais. E aí, uma leitura nossa, erodindo a qualidade democrática, desmantelando diversas políticas sociais e não adotando medidas, não enfrentando corretamente a pandemia, a gente também tenta entender como se deu a resposta do tribunal em relação a isso. E aí aqui eu puxo, e aí aqui a gente pode ver especificamente essa resposta que vem com a pandemia, né? Então, essa análise de que o STF passa a responder os atos do governo a partir da pandemia, e aqui eu puxo a segunda linha, para mencionar uma pesquisa que eu e Elo fizemos com a professora Luciana Gross. A gente olhou todas as ações de controle concentrado que ingressaram no primeiro ano de pandemia, março de 2020 a março de 2021, para tentar entender como que foi, como se deu a reação do tribunal para essas ações. E aí a gente fez uma divisão, aquelas que não se relacionavam em nada com a pandemia, aquelas que se relacionavam com a pandemia e que eram relacionadas à pandemia e ao governo Bolsonaro. E aí a análise é que, durante esse tempo, o Supremo respondeu de forma mais rápida, preferencialmente de forma colegiada, especialmente por meio do plenário físico, lembrando que nessa época era por videoconferência, as ações que diziam respeito a atos do governo Bolsonaro relacionado à pandemia, do que em comparação àqueles
que tinham a ver com pandemia, mas não Bolsonaro, e aqueles que não tinham a ver com a pandemia. Então, tem essa análise específica de que a pandemia foi um momento de resposta do tribunal. Além disso, deixa eu voltar, peraí, tem um ponto aqui. Além disso, também, não só o momento, mas o tipo de resposta, né, que as decisões liminares tiveram em um protagonismo. Acho que foram a principal resposta do Supremo ao governo Bolsonaro durante o governo Bolsonaro, porque, como a Ana mencionou, agora eles julgaram a pauta verde, eles estão falando, olha, houve lá era um momento de violação à Constituição, mas agora está um momento de reconstitucionalização, redemocratização, o momento é outro. Então, agora eles estão dizendo, mas lá naquele momento, eles não deram a resposta, por exemplo, em relação a essas ações que diziam respeito à questão ambiental. Então, as liminares foram importantes nesse sentido. E aí, já terminando também, eu passei os 15 minutos, olhando para as decisões finais, a gente tem algumas hipóteses que a gente tem trabalhado, né? Então, se a gente olha qual foi esse tipo de resposta, muitas ações foram extintas ou julgadas prejudicadas, ou foi negado seguimento, enfim, terminaram por motivos formais. E aí, o que isso pode indicar, né? Por um lado, justamente a natureza das medidas, porque eram medidas que tinham um tempo mais curto, vamos dizer assim. MPs que caducaram, MPs convertidas em lei, depois a ação não houve aí o aditamento na ação, então a ação foi extinta, os decretos que foram sendo revogados, enfim, uma responsabilidade do próprio governo em atrapalhar, de certa forma, se a gente pode dizer assim, algum controle do Supremo em relação às suas medidas. E pelo tempo de tramitação natural que essas ações têm, aí acabam perdendo o objeto. Então, em parte, tem talvez uma própria atribuição, uma responsabilidade do governo de não ter essas medidas realmente controladas pelo tribunal. Por outro lado, muitas ações foram questionadas, foram propostas por entidades que o Supremo considerou ilegítimas. Se a gente pega um número brusco, a gente acha, nossa, tudo isso o Supremo extinguiu Não, às vezes tinha a ver com o próprio proponente. Então, se nesse período o tribunal ampliou a legitimidade de algumas associações, como a PIB, ele também muitas vezes considerou que entidades não eram legítimas, por inúmeros motivos, a entrar com essas ações. Isso também a gente tem se debruçado nesse momento. Mas eu acho que a minha aqui... Deixa eu parar de compartilhar. O que eu acho, assim, né, refletindo nesse tempo, eu acho que o STF levou uma fama que, na verdade, ele não tinha. Eu acho que ele foi escolhido como inimigo, mas quando a gente olha objetivamente para essas ações de controle, ele não controlou tanto assim. Teve ações que foram importantes na pandemia, mas a percepção é de que poderia ter feito mais do que fez. Devia ter encampado, então, é o inimigo do governo Bolsonaro, então controlado muito, porque as ações entraram de diversas formas. É cultura, é direito das mulheres, LGBTs, ambiental, povos indígenas, tinha de tudo, e essas ações não tiveram uma resposta esperada. Então, eu acho que, talvez nesse momento, passados os 4 anos, eu tenho um pouco dessa percepção em relação ao papel do Supremo. Eu acho que teve um papel de controle, mas acho que, olhando para essas ações, eu não estou olhando para outros casos, levou uma fama que não necessariamente era condizente com a realidade, sabe? E acho que a gente pode dizer isso assim, esperava mais, podia ter feito mais. E no fim das contas estava apanhando muito, já estava apanhando, podia ter respondido com mais força, enfim. Mas eu parar aqui, eu anotei umas coisas que Paulo e Ana falaram, e depois a gente vai também dialogando. Muito obrigada, Luísa. É muito interessante. E agora a gente vai abrir para o debate mesmo. A Malu vai fazer as perguntas que a gente tinha mandado para vocês. Acho que não vai dar tempo de fazer todas, mas aí vocês se sintam à vontade para seguir o caminho que vocês quiserem. Assim, tipo, a gente vai fazer a pergunta, mas pode falar de outras coisas. Por exemplo, o que você anotou aí. Bem, gente, então, a gente mandou as perguntas para vocês e eu sinto que na fala de vocês três, vocês meio que responderam bem profundamente
tudo que foi perguntado, então acho que nem adianta fazer de novo, porque vocês já deram respostas muito boas e complexas, inclusive. Então, eu pensei em uma pergunta que vocês três mencionaram sobre as instituições. O Paulo falou do funcionamento das instituições e falou que funcionaram as instituições. A Ana Laura falou do legado deixado pelo governo Bolsonaro e como influencia no funcionamento atual das instituições. E a Luísa falou muito bem de como funcionou a PGR, como foi o funcionamento da AGU e com atuação. E eu queria perguntar se... Bem, a pergunta original era como as instituições democráticas responderam aos desafios apresentados durante essas crises. Mas eu sinto que vocês responderam muito bem ao funcionamento delas durante as crises. Então, a minha pergunta para vocês seria se as instituições elas estão bem desenhadas para resolver esses problemas concretos que se apresentaram, porque, igual a Ana Laura mencionou no texto do Rubens, dela e do Oscar, eles mencionam, eles falam sobre o infralegalismo autoritário, que seria essa atuação dentro do desenho democrático que subverteu, né, as instituições de uma maneira que imprevisível, que ninguém esperava. Então, a minha pergunta é: as instituições não estão bem desenhadas para responder para resolver esses problemas concretos? E como o Paulo falou, se as instituições estão funcionando, qual é a qualidade desse funcionamento? Igual a Luísa Pavão mencionou, que elas agiram, mas agiram com qualidade, agiram da maneira que deveriam ter agido durante esse momento de crise e enfim. E é basicamente isso. E se ou foi uma falha do desenho ou foi uma falha dos atores políticos que deveriam estar realizando esse papel. Então, é basicamente essa pergunta. Acho que é um pouco grande, mas se vocês puderem responder da maneira que vocês acharem adequada, seria ótimo. Obrigada, gente. Pode começar Paulo, que foi o primeiro a falar, agora ficou por último. Pode começar, Paulo. Obrigada. Obrigado, Maria Luísa. Bom, vou ser muito rápido, na verdade, porque como eu passei muito do tempo, vou me comportar agora. Eu acho o seguinte, existe um cientista político, teórico político, dos mais clássicos da ciência política, chamado Robert Down, que tem uma formulação cientista político americano, que se chama o axioma da tolerância. Ele diz o seguinte: há estabilidade institucional quando os custos do conflito são maiores que os custos da tolerância. Ou seja, quando os custos, falando em português claro, quando os custos de ir para o palco, o seu adversário, são muito grandes e você tem medo de pagar para ver e perder a parada. Então você tolera o seu adversário e isso produz uma ordem institucional mais ou menos estável, né? Quer dizer, por que eu estou lembrando esse axioma da tolerância do Dow? Porque eu acho que nossa experiência institucional recente ela é exemplar do problema do axioma da tolerância. Claro que quando a gente olha, a gente aproxima, né? A gente olha eu estou olhando, digamos assim, com um binóculo, né? A Ana Laura e a Luísa olharam com um telescópio, elas foram olhar a coisa das decisões do Supremo, né? Coisa na minúcia, vendo, entre outras coisas, que o Supremo agiu menos do que a representação pública do bolsonarismo tentou produzir, né, como desenho desse inimigo. Mas eu estou pensando aqui na big picture, né, porque, enfim, são os temas com os quais eu trabalho: estabilidade institucional, golpes e tal. Quando a gente olha essa big picture, o que a gente consegue ver, pensando no axioma da tolerância do Dow, é que decisões muito sutis garantiram a preservação da democracia no Brasil, né? Questões muito, muito sutis e muito pontuais, né? Quer dizer, eu não sei, por exemplo, se o general Vilas Boas tivesse bem de saúde, qual teria sido a postura do Exército, como foi nessas reuniões, né, de tentativa de articulação do golpe, em que parte das Forças Armadas disse, inclusive, que prenderia o presidente Bolsonaro se ele tomasse alguma iniciativa, né? Quer dizer, eu não sei
Quando eu digo não sei, eu quero dizer, não estou dizendo, não estou sendo, não é uma figura retórica para dizer que caso ele estivesse presente nesse jogo político, a coisa teria sido diferente. Realmente no sentido que a gente não tem como saber. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, para responder essa pergunta, né, e concluir, não existe possibilidade de instabilidade, por melhor desenhada que as instituições estejam, não existe possibilidade de estabilidade institucional se os atores políticos consideram que os custos do conflito são mais baixos que o custo da tolerância, né? Não existem instituições que funcionem por si mesmas, por mais bem desenhadas que elas estejam. Apesar de que, é claro, como a Ana Laura muito bem disse na fala dela, instituições oferecem ou não estímulos aos atores políticos para desafiá-las, né? Porque atores políticos, o problema é o robesiano, atores políticos têm medo, né? Tem medo, entre outras coisas, das consequências das suas ações. Então, por melhor desenhado que as instituições estejam, a ação dos atores, entender a ação dos atores é fundamental para a gente entender em que medida as instituições foram capazes de barrar ou não a possibilidade de uma reversão democrática no Brasil, entendeu? Esse é o ponto um pouco que eu queria chamar a atenção, sem dar uma resposta conclusiva, mas pensando qual é o problema, né? Qual é o problema que a gente lida quando a gente está pensando nessa relação entre instituições e atores políticos. Bom, então eu vou pegar o gancho. Concordo plenamente com tudo que o Paulo falou, e acho que essa ideia de o que compensa mais, né? A ordem constitucional compensa mais do que uma futura e incerta ordem constitucional. De certa forma, ela captura um pouco essa ideia que ele estava explicando, e é um pouco a ideia do conceito de resiliência constitucional que está nos trabalhos do professor Oscar, que a gente menciona um pouco nos nossos artigos também, no volume do Populismo, Estado de Direito. Eu esqueci de novo o nome do livro, o livro que a Luísa mostrou. É um pouco a ideia de resiliência, ela bebe muito dessa lógica de que a Constituição ela só persiste enquanto houver lealdade à Constituição, ou seja, enquanto os atores entenderem que aquele jogo constitucional, jogo político, aquelas instituições, aquele tabuleiro de jogo, ele está compensando mais do que uma futura repactuação que aconteceria em um novo e incerto jogo político que aconteceria quando a gente se desfaz das instituições que regulam o jogo político até hoje. E se a gente pode concluir algo, é que é muito difícil saber quais são os motivos que levaram a isso, mas que os atores ainda têm alguma lealdade à Constituição e a essas instituições que a Constituição prevê, para continuar entendendo que ela é melhor do que a incerteza. E aí, se foram elementos da minúcia das relações políticas, ou se foram elementos institucionais, ou se foi, o que eu acho muito mais provável, uma conjunção desses elementos, fato é que a Constituição ela continuou, e as instituições democráticas elas sobreviveram a esse período de instabilidade e continuaram existindo, né? Eu acho que refletir sobre aprimoramento das instituições é muito importante. Talvez a gente precise ainda de mais um pouco de distanciamento desse período para entender melhor, né? Mas eu acho que pontos, sem dúvida, importantes seria pensar sobre o papel da PGR, sobre a estrutura do Ministério Público como um todo, tema no qual tem muitos especialistas e pessoas que já escreveram sobre, que têm escrito sobre e feito outras propostas de redesenho da instituição, e também o papel do Poder Executivo, né? A existência ou não de controle sobre o Executivo, controle da administração pública, que também tem muita gente do direito administrativo que já escreve sobre isso before it was cool, então também não é uma matéria nova, são matérias e questões institucionais que já vinham sendo discutidas, e eu acho que são discussões, algumas das discussões que acho que caberiam aqui dentre
várias outras, né? Depois eu queria dialogar um pouquinho, eu não sei se a gente vai ter oportunidade ou se eu já falo, sobre o STF, porque eu acho que o ponto, concordo, Luísa, com essa ideia de que muita coisa não foi feita, né? E eu acho que quando a gente pensa no que foi feito e o que não foi feito, tem sempre e é um dilema, enfim, impossível porque a gente não tem o contrafactual, mas tem sempre a discussão: o STF foi inerte ou ele usou estrategicamente o tempo para escolher as batalhas que ele ia lutar. Tem sempre essa discussão se foi uma espera estratégica ou se foi um ato de inércia, né? E como a gente não tem um contrafactual, na verdade a gente não tem um contrafactual de nada, né? Os inquéritos também não, então é muito difícil a gente saber. Mas dito isso, eu acho que um ponto relevante para o protagonismo do tribunal, que não significa, e acho que é impossível saber, se o tribunal não tivesse feito as coisas que fez, como é que as coisas teriam caminhado. Mas, sem dúvida, o tribunal, na minha percepção, mudou os rumos de como essa história foi contada por meio dos inquéritos. Tem decisões muito impactantes para a relação com o governo e para o combate a todo enfim, todos os esquemas de propagação de notícias falsas e de ataque à urna, de ataque à democracia, que foram identificados por meio de inquéritos conduzidos pelo STF. O STF se negou a arquivar o inquérito a despeito do pedido do PGR. Então, esses elementos, eles fazem parte da história de como o tribunal reagiu, bem ou mal, ao governo, e acho que foram elementos, na minha percepção, relevantes para o desfecho, apesar de ter outros elementos políticos, o desenrolar das eleições, as minúcias e características. Eu acho que não pode ser desconsiderada a atuação do tribunal nos inquéritos. Há quem critique, e há quem, e acho que é um pouco a linha que a gente segue, identifique que foi nos termos descritivos, foi uma postura que o tribunal assumiu diante de um protagonismo que o tribunal assumiu diante da inércia de outras instituições e outros atores. Mas fato eu acho que essa percepção final que ficou do tribunal, talvez ela decorra muito mais dessa atuação nos inquéritos do que propriamente da atuação nas ações, por mais que tem casos substantivamente relevantes no combate à pandemia, na reação ao controle as medidas de ataque aos conselhos e a todos os órgãos de participação nas políticas públicas, a intervenção realizada, as mudanças legislativas por meio infralegal, que ele fez, por exemplo, no caso das armas. Então, eu acho que substantivamente a gente consegue identificar algumas decisões, por mais que no todo, de fato, algumas coisas ficaram em aberto, mas substantivamente eu diria que essas decisões foram bastante importantes, porque elas atacavam direto o método do Bolsonaro, por mais que, isso, os casos da pauta verde, eles reagiam, de certa forma, a uma inércia do Bolsonaro, mas envolviam uma questão de direitos fundamentais e não necessariamente, por mais que também envolvesse, mas essa mesma ação poderia ser proposta em um outro período, eu acho, com argumentos diferentes, como, inclusive, ela não perdeu o objeto, né? Entendeu-se que ela não perdeu o objeto. Enfim, fui um pouco, me alonguei bastante no tempo, mas tudo isso para dizer que, na minha percepção, as decisões substantivas do tribunal que atacaram o método do Bolsonaro, acho que não podem ser desconsideradas, e principalmente os inquéritos, que eu acho que acabou sendo um ponto cego no trabalho de vocês e no nosso trabalho no livro também, e o professor Oscar abordou isso num outro artigo, no artigo que saiu no Journal of Democracy em português. Ele aborda um pouco quando ele fala de democracia militante. Eu acho que é um elemento relevante quando a gente caracteriza esse protagonismo do tribunal. Acho que os inquéritos foram um elemento relevante. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu estava pensando, quando o Paulo falava
das decisões sutis, né, que seguraram a democracia, mas em certos momentos eu fico pensando que tudo podia ter dado muito errado, né? Tipo, pensando ao contrário, se isso, talvez a gente tenha chegado muito perto desse golpe, né? Agora a gente está entendendo como eram essas mobilizações, como era essa rede, tudo que eles estavam planejando e talvez a gente pode dizer que quase deu certo, né? Foi por muito pouco. Então, se por um lado, não sei, uma maneira de tentar. Eu tenho mais perguntas do que respostas, mas uma maneira de tentar pensar o que foi esse período é pensar que também quase deu tudo errado. Então, se quase deu tudo errado, o que a gente precisa retomar nesse momento? Acho que é o momento de avaliar, de entender. Acho que o Supremo também, essa semana passada, julgou, enfim, definiu que Forças Armadas não são poder moderador, era uma questão antiga e importante de ser decidida e afastar, né, esse poder que as Forças Armadas acham que teriam dentro da democracia e não tem. Então, eu acho que tem pontos positivos nesse momento de olhar para trás. E eu acho que é olhar para trás não só dos 4 anos, eu acho que entra tudo que o Paulo falou, tudo que veio antes, né? O STF também chega como protagonista no governo Bolsonaro, porque antes também estava tomando decisões, né? Não é do nada que ele aparece ali só como controlador dos atos, enfim, também construiu esse cenário no qual Bolsonaro chega para tentar destruir um pouco que tinha restado. Então, a análise desses 4 anos, ela não esquece o que veio antes, né? Para que essas coisas também não se repitam. Talvez essa investigação contra o Bolsonaro seja feita da maneira mais minuciosa possível para que não se repita o cenário anterior que um concorrente, né, um dos principais concorrentes às eleições foi tirado, enfim, depois tudo que aparece depois, né? Então, acho que tem um cuidado também de que isso seja definitivo, seja claro, enfim. E eu acho que é isso, acho que a minha questão com o STF, na verdade, até eu estava retomando aqui a questão da responsabilização do Supremo e tudo, é que é só, obviamente, acho que teve um papel importante, mas acho que, meu ponto acho que poderia ter feito mais, eu acho que essas poderiam ser mais batalhas, acho que tem coisas que não eram tão difíceis assim, acho que comprou brigas tão duras que teriam coisas que poderiam ter sido também controladas no meio do caminho, mas acho que é isso que eu pensei de resposta para essa pergunta aí depois deles terem comentado. Muito obrigada, gente. Foram ótimas reflexões. Vocês colocaram muito mais do que eu imaginei. E agora a gente vai abrir para as perguntas dos participantes. Então, vocês podem perguntar pelo microfone mesmo ou mandar pelo chat. E se quiserem falar pelo... Isso, André, pode falar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelas suas falas iniciais, muito bacana. Já falei anteriormente, estou adorando o Seju. Parabéns para Maria Luísa, Isabela e Carol. Seria muito legal mesmo. O que eu queria perguntar, eu adoro o tema autoritarismo, eu acho que eu tive uma boa base em PIB, né, que é uma matéria da FGV, Políticas Instituições Brasileiras, eu tive com Elon Machado, e um dos livros que a gente leu na disciplina foi Como as Democracias Morrem, né, que é um clássico, né? Eu acho que até foi um pouco banalizado depois que ele estourou como um livro, entre aspas, da moda, né? Mas ainda tem um valor bem considerável. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês é que no livro, um dos principais pontos, na minha visão, é o valor que ele dá para os partidos políticos, né? Então, no Como as Democracias Morrem, eles diz, né, os autores, que os partidos políticos são os guardiões da democracia, né? Então, é justamente para você ter um controle, para você ter uma boa democracia, uma democracia saudável, os partidos políticos eles precisam ter uma atuação ativa, justamente para evitar que outsiders, né, como era o Bolsonaro antes de ir para a presidência, cheguem ao poder com ideias que não sejam democráticas, né? Como bem colocou o professor Paulo, hoje em dia a gente não tem mais uma erosão democrática por tanques de guerra nas ruas, mas sim por pessoas que utilizam da máquina pública e do sistema democrático para conseguir, de dentro para fora, acabar com a democracia.
Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa colocação do livro sobre os partidos políticos? Então, se realmente eles são os guardiões da democracia, qual que é o papel deles para conseguir justamente controlar a qualidade democrática que a gente tem? E, principalmente, a segunda pergunta, que justamente vai decorrer dessa primeira, o que aconteceu que a gente não teve golpe? Então, para bater o martelo, o que realmente aconteceu que não houve o golpe no Brasil? É realmente o Bolsonaro que não tem capital político e não conseguiu articular, ou é muito mais a gente foi salvo pelas Forças Armadas que não quiseram aderir a esse mote golpista, né? Então, essas são as duas perguntas que eu queria saber. Obrigado. Gente, vocês podem decidir entre vocês, se vocês quiserem começar respondendo. Vocês vão verdade, fazer um não sei se- bloco ou... Essa é a minha pergunta. Se É, tiver só a pergunta do Rodrigo, talvez possa ser melhor ele fazer e a gente responde conjuntamente. Ótimo, pode ser também, como vocês preferirem. Rodrigo, pode falar a sua pergunta. Bom, então eu vou primeiro agradecer, achei super legal, é um tema que eu tenho muito interesse da aula de hoje. E eu queria fazer uma pergunta pensando um pouco na exposição que a Ana Laura fez sobre como do do infralegalismo autoritário, que foi um tema que a gente trabalhou até no semestre passado em Direito Constitucional com o professor Rubens Gleiser. E uma questão que eu fico sempre pensando é como que a gente poderia pensar, porque, bom, o Bolsonaro não foi eleito, mas não parece que os mecanismos usados pelo Bolsonaro já foram calibrados de volta. Então parece que a gente precisa rebalancear o sistema de freios e contrapesos após o Bolsonaro. Só que tipo de balanceamento seria? Porque pensando na lógica tradicional que é pensado para o legislativo de tornar o processo mais lento, eu não sei se isso exatamente seria a melhor medida para um cargo que tem um accountability político tão forte, baseado tanto em votos, do jeito que é estruturada a nossa democracia. Mas eu não sei, mas daí eu ia entrar em um outro ponto que eu penso. A nossa crise democrática faz com que talvez esses mecanismos não sejam mais tão ideais para a gente conseguir rebalancear o sistema. Então eu queria saber qual que é a opinião de vocês. Eu acho que não existe resposta, mas é uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente pensando depois que realmente teve uma tentativa de golpe. A gente sempre falava, não, o Bolsonaro vai tentar fazer golpe. Mas por muito tempo a gente queria que não fosse algo sério. Mas quando saiu, a verdade, eu acho que não surpreendeu ninguém. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre. Obrigado. Gente, vocês podem começar respondendo, então, se vocês quiserem. Quem quiser puxar a bola aí, tá super convidado. Bom, podemos manter a ordem, tudo bem se a gente mantiver a ordem. Já que a gente está falando de evitar o golpe, manter a ordem pode ser auspicioso. André, a questão dos partidos é muito interessante, né? Porque, agora, uma coisa para começar a responder, né? O livro do Levitsky e do Ziblatt é um livro interessante, ele despertou muito debate, muitas críticas, eu tenho tantas críticas quanto elogios ao livro, mas eu acho que, sobretudo, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que é uma perspectiva muito propriamente americana, no seguinte sentido. Lá nos Estados Unidos, vocês sabem, você pode ser candidato, assim, tirar na sua cabeça, você vai lá e registra a sua candidatura, só que do ponto de vista do funcionamento do sistema político americano, a competição se estabilizou em torno de dois partidos. Num país em que a eleição não é organizada por uma instituição autônoma que concentra o funcionamento do pleito, né? Os governadores, os tribunais dos estados e os partidos têm um papel central na organização do pleito, considerando, entre outras coisas, como, por exemplo, a definição de distritos eleitorais, né? Uma das causas do risco de declínio democrático nos Estados Unidos tem a ver com, digamos assim, com o Partido Republicano tensionando demais a corda, né? Fazendo coisas como, por exemplo, quando tem o controle de certos estados, mudar distritos para tentar a localização das urnas ou o desenho dos distritos eleitorais para tentar, sei lá, dispersar o voto negro, né? Ou dificultar o voto negro. Isso é uma coisa que está acontecendo muito nos Estados Unidos, porque sabe que a tendência é que um cidadão e uma cidadã negros e negras nos Estados Unidos não votam no Partido Republicano.
né? E isso é uma coisa que tem acontecido. Então, isso aumenta, digamos assim, o papel dos partidos num processo de declínio democrático, no caso americano. Aqui, a coisa é um pouco diferente. Por quê? Mas tem uma série de razões históricas que a gente pode evocar, enfim, a forma como a transição foi feita, a preservação de partidos, a fragmentação dos partidos, mas ao mesmo tempo a preservação de certos partidos que garantiram governabilidade no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Temer, né? Eu acho que eu caí. Voltou, gente? Onde é que Te parou? ouvimos. Onde é que eu parei? Eu acho que não caiu. Não? Ah, então tá, porque travou tudo para mim, eu achei que eu tivesse caído. Deve ser só a tela que travou. É, mas o fato é que é o seguinte, a gente tinha alguns partidos que garantiam, partidos, digamos assim, fisiológicos ou com lideranças fracas, que não tinham nomes para competir na eleição nacional, que garantiam a governabilidade. Tá? Isso aconteceu. Tanto é que se você olha os textos da ciência política do início dos anos 2000, do final dos anos 90, tinham cientistas políticos importantes que apostavam que a gente tinha um sistema político consolidado em torno de um partido de centro-esquerda, o PT, um partido de centro-direita, o PSDB, que tinham capacidade de lançar nomes nacionais, e alguns partidos que garantiriam essa base de apoio no Congresso. Isso seria, digamos assim, a estrutura do presidencialismo de coalizão botada de pé. Como a Ana Laura lembrou, em determinado momento, os partidos resolvem não pagar o preço da falta de controle da agenda, né? E é isso que a gente está vendo hoje com relação aos partidos, né? Quer dizer, a agenda saiu da mão do executivo. Não toda a agenda, é óbvio, mas ela não é majoritariamente algo que é puxado pelo executivo. Os partidos estão tentando articular uma agenda autônoma, que ainda não está claro, quer dizer, a tentativa de enquadrar o Supremo, a tentativa de avançar com criminalização do porte de drogas, quer dizer, tem uma série de pautas que os partidos estão tentando puxar. Isso pode ou não pode ter consequências na democracia, pode ser parte da democracia, o fato de que os partidos têm direito de botar a sua agenda, né, em votação no Congresso. Agora, a gente não sabe em que medida os partidos vão assumir para si os custos de pautar coisas que podem vulnerabilizar a democracia. Esse é o ponto, né? Então, para te responder, eu acho que nos Estados Unidos isso está em processo. O Partido Republicano está agindo no sentido de violar a condição da competição eleitoral, utilizando as regras do jogo, por exemplo, formação de distritos eleitorais. Aqui a gente não está vendo isso nesse grau de gravidade. Os partidos, o Centrão está tensionando com o governo, mas ainda dentro das regras do jogo. O partido não é obrigado a votar com o governo, né? Nós elegemos um presidente que não tem maioria no Congresso. Isso acontece no mundo todo. Agora, quais serão os desdobramentos disso, a gente ainda não sabe. Sobretudo considerando que você tem um partido como o PL, e aí vou encerrar, que está crescendo, que está se estruturando do ponto de vista dos distritos, que está se organizando para competir nos municípios na próxima eleição, vai fazer um monte de prefeito, provavelmente vai ser o partido que mais vai fazer prefeito no Brasil. E prefeito é condição para você eleger deputado, né? Na próxima eleição nacional, a gente vai eleger 2 senadores. Na anterior, a gente elegeu um só, né? Então, tudo isso, as consequências disso, a gente ainda vai ver. Pode ser que os partidos, um partido ou uma coalizão de partidos assuma os custos de produzir um processo de declínio democrático. A gente ainda não sabe. Agora, é claro que os partidos jogam, nesse ponto, o Levitsky e o Ziba têm razão, jogam um papel central na estabilização, na instabilização da democracia. E agora, para te responder a segunda pergunta, que eu vou ser muito rápido, por que não houve golpe? Não sei. Não sei. Eu acho que não houve golpe, um pouco tentando dar a resposta do axioma da tolerância do Dow. Não houve golpe porque os atores políticos que poderiam dar o golpe consideraram que os custos desse golpe seriam altos demais. E aí eles não deram golpe.
Mas isso não é uma resposta, né? Isso é uma resposta que não é uma resposta. Bom, como a gente está bem apertado no tempo, e acho que o Paulo falou já muito bem, melhor do que eu conseguiria a respeito dos partidos, vou responder não, porque a minha resposta é a mesma que a dele, não sei por que que não houve golpe, mas eu tenho uma recomendação de leitura de um livro muito bom do Felipe Recondo, que saiu recentemente, chamado O Tribunal, no qual ele aborda um pouco como uma narrativa jornalística, enfim, o governo Bolsonaro em geral, e também tem uma parte do 8 de janeiro, e é bem interessante para, pelo menos, entender os fatos. Se a explicação é algo que talvez vá ficando mais clara com o passar do tempo, e, enfim, a gente trouxe aqui vários palpites de motivos que podem ter contribuído, mas eu acho que a leitura do livro do Felipe Recondo vai trazer essa ideia, pelo menos essa clareza a respeito dos acontecimentos, e pode eventualmente colaborar. E vou já pular para a resposta ao Rodrigo sobre os mecanismos, né? E, Rodrigo, a resposta que eu daria para você é que talvez o seu desconforto não seja tanto com a Constituição de 88, mas sim com o Madison. Porque essa ideia de criar instituições que permitam uma espécie de competição e que crie e canalize os interesses políticos e as facções para que elas possam competir entre si, pautadas pelos seus interesses, e com isso chegar a um governo que se limite, ela está no DNA do constitucionalismo, muito inspirado pela ideia dos federalistas, mas tem essa ideia de que a gente constrói as instituições pensando que os atores políticos, eles não são anjos, e eles vão utilizar e vão empregar a instituição da pior forma possível. Talvez algo que a gente possa pensar é se houve um esgotamento desse modelo, e aí é uma discussão talvez de filosofia política, de qual é o modelo pelo qual a gente pode substituir, o que a gente tem que esperar dos atores políticos, se é que a gente pode esperar algo em termos de, sei lá, sabedoria prática, que é algo que não está na forma como as instituições são desenhadas, né? Também não tem uma resposta sobre como desenhar mecanismos que não forcem essa espécie de competição entre os atores, e eu acho que esse é um desafio comum. Por mais que a gente tenha enfrentado muitas dificuldades no Brasil, acho que essa é uma pergunta de imaginação institucional que vai além do desenho do Brasil. Tenho plena ciência de que também foi uma resposta não resposta, mas, Rodrigo, eu sei que você é um ótimo aluno, e eu acho que você pode ser o futuro do desenho institucional e trazer essa resposta para a gente em trabalhos que você com certeza está desenvolvendo ou vai desenvolver. Obrigado, Ana. Eu não tenho muito mais a acrescentar, assim. Em relação aos partidos, a única coisa que me ocorreu, André, é que, assim, olhando a caixinha da qual eu estou olhando mais, que foi a atuação do Supremo e tal, o destaque para esse protagonismo dos partidos, né? Então, os partidos, sobretudo partidos à esquerda, aí acionaram o Supremo, questionando essas medidas. E uma vez que precisa ser acionado, alguém precisa fazer isso, já que o PGR não fez, os partidos estiveram lá. Então, acho que, não sei se não é bem a pergunta, também acho que é diferente, é só uma visão aí do que a gente tem olhado, e esse papel dos partidos chamando a atuação do Supremo nesses casos. Acho que também, obviamente, não sei porque não teve golpe, mas é isso. Acho que a gente está descobrindo coisas. Eu acho que não tem. É muito difícil também fazer qualquer tipo de análise, sendo que a cada nova operação da Polícia Federal você descobre que tinha uma reunião, tinha uma minuta, tinha uma conversa aqui, tinha um WhatsApp ali. Então, é difícil para a gente fazer, porque a gente sabe que tem fatos a serem descobertos, e aí acho que rápida, assim, né, nos próximos meses, aí a gente vai ter essa história melhor contada, e aí poder dizer, né, será que algum ator, alguma instituição foi mais decisivo ou menos decisivo? Será que foi por causa das Forças Armadas que não quiseram? Qual que é o papel desses militares que
ficaram ali segurando, né, sentado em cima, nem denunciava, nem saía? Será que foi uma postura heróica ou uma postura, enfim, foi com a maré, esperou ver o que acontecia? Então, não estou me arriscando a fazer nenhum tipo de análise, acho que está fora do meu alcance de conhecimento nosso, inclusive, né? A gente vai juntando as pecinhas, uma hora vai dar para contar essa história. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente, enquanto pesquisador, está nesse momento, cada um ali dentro da sua área, tentando entender, tentando juntar os fatos. E é um convite também para vocês, né, de pensarem, levarem essas inquietações assim a desenvolverem novas formas de resolver esses problemas, entender esses problemas, resolver esses problemas. Então, acho que é isso. Eu acho que, como provavelmente vai encerrar, então eu já vou aproveitar para agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, tá bom? A gente agradece a todos vocês, Luísa, Ana Laura, Paulo. Muito obrigada por ajudarem a gente a entender mais um pouco desse tema e trazerem muitos esclarecimentos e muitos novos jeitos de pensar sobre esse assunto. Acredito que foi um evento muito produtivo para todos. Eu queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e muito obrigada por tudo. Eu vou mandar de novo pro pessoal no chat o relatório para vocês enviarem até amanhã, logo antes do nosso próximo encontro. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos e espero que a gente tenha outras oportunidades também de estar em outros eventos. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, Obrigada. Luísa. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada Tchau, pelo tchau. convite, Obrigada, desculpa pessoal. o timing. Tá Tchau, ótimo. tchau. Boa noite. Boa Tchau, boa noite. noite. Muito Boa obrigada. noite.